Boa noite, minha gente. Boa noite, Gregório do Vivier. Uma honra ter você aqui. Ainda mais no dia de hoje que a gente vai falar sobre como pegar o blazer da mãe e usar sem camisa. João, é muito bacana. Você não tem envergadura fashionista pra falar de mim. Olha, o Greg tá aqui pra dizer que hoje temos... Somos aqui praticamente já o Papo dos Fundos, né? Porque já estamos nessa coisa, mas ele vem falar... Queremos mandar um beijo. Só que eu até trocaria. Bom, Emicida e... Botaria de repente. Bosco. Bom, depois a gente fala. A gente quer mandar um beijo pra nossa diretora Karina, que está se recuperando no hospital de uma herpes. Que ela, não, ela... Isso foi, né? Uma monoclose. Fechou. A gente começa falando do personagem do Greg no filme A Vida Invisível. Filme, aliás... pulo que ela não deu. Não é! O filme que, aliás, vai tentar uma vaga pro Brasil no Oscar no ano que vem. O Greg interpreta o Antenor, um marido digno e protetor da década de 50. Alguém que hoje a gente imediatamente reconheceria como machista. Greg, para fazer um personagem assim... escroto, podemos dizer escroto ou não? Você precisa não julgá-lo e não dizer o que eu estou dizendo, por exemplo? Eu acho que para fazer um cara desse, você tem que não defendê-lo, mas entendê-lo, pelo menos, não é? Justificá-lo. Não dá para você ficar pensando que ele é um escroto, que ele é um escroto. Você tem que tentar pensar, ver o ser humano ali. E ele tá é... Você vê os machistas? Tá passando pano, Tá passando pano? Nossa, caiu na Eu imediatamente, o que eu faço? Eu penso... Eu penso que... Os caras já... O cara pode ser um machista e ser uma ótima pessoa, porque eu conheço tantos. Sim. Isso é bom! Não é? Tem Caraca! que são assim. E o programa fica por aqui. Obrigado. Olha só, antes pra gente seguir nessa confusão aqui que se instaurou, que eu achei excelente, vamos conhecer um pouco do Antenor, pra você também debater lá na hashtag Papo de Segundo no GNT, quando você precisou entender o ponto de vista de quem você não concordava ou não gostava. Bota o Antenor aí. Inspirado na vida de milhões de mulheres. Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? Quando eu toco, eu desapareço. Ou desaparece. Desaparece! Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, que precisa muito mais de ti. Tô pensando o dia inteiro na mulher que morreu. Tu não morreu, Dicine. Querida irmã, descobri o que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim. O filme é o máximo, a gente teve o prazer de assistir ele com exclusividade aqui, justamente pra gente debater. A Júlia e a Carol estão sensacionais, elas fazem o filme ter uma força... Gregório não? Uma potência... Hein? Gregório não achou? Gregório atrapalha muito, elas carregando eles nas costas. Mas elas estão realmente muito impressionantes. Ganharam até um prêmio juntas agora lá na Espanha. É muito incrível. Mas o interessante da gente debater, já que é você que está aqui, é um pouco isso assim, como... ter algum tipo de empatia pelo personagem tão antipático que é esse Antenor, esse marido, que se a gente observar, é como os homens eram em sua maioria em 1950? Sim, eu acho que para mim a chave de tentar entendê-lo é isso. Pensar que ele é nossos avós, assim, né? Ele é meu avô, meu avô era um avô incrível, mas era um péssimo marido. Todos nós, avós, eu acho que é o que une todos eles. E quando a gente pensa neles, a gente lembra que você podia ser, ao mesmo tempo, um ótimo irmão, um ótimo tio, um ótimo avô e um marido detestável. E frequentemente eram. Então, o filme, eu acho que ele fala um pouco dessa vida sexual das nossas avós, assim, em algum lugar. A vida amorosa das nossas avós. Vender um filme. Quer ver a sua avó transando? Assista, Vida Invisível. Bicho, mas não deixa de ser... E pra mim, o que ele tem de mais bonito e comovente é isso. As pessoas saem... Eu, pelo menos, saio chorando, muito comovido de pensar, não a vida sexual, Claro, mas assim, pensar como isso é a história, a nossa constelação familiar. Sabe, você vê e fala assim, caraca, essa é a estrutura familiar que nos formou, bicho, não é estranho. E também o julgamento moral tem que ser sempre contemporâneo, né, Gregório? Por exemplo, eu acho que nós seremos julgados por algumas gerações pelo nosso comportamento em relação aos animais. Com certeza. Isso aí eu acho que é só por fraqueza moral nossa que não temos atitudes muito mais contundentes em relação... E eu acho que tem a dimensão também da solidão que era esse contexto social dessa época, né? Tipo, eram
lugar onde a mulher realmente não tinha muito o que fazer. Era isso, e o cara mandava e não... Sim, não. e o cara era um miserável também. Claro. Isso que eu acho bacana do filme, assim, também. Esse sujeito que eu interpreto é um sujeito miserável, infeliz. Esse marido machista que acredita que o amor é posse, acredita que amar é prender uma gaiola e dizer o que a mulher tem que ser. Esse sujeito, ele é miserável. E sempre foi um sujeito completamente infeliz, porque essa busca desse amor possessivo, ela é sempre frustrada. Mata o desejo, não tem desejo que sobreviva à anulação do outro. Né? O desejo precisa do outro vivo, né? Mas eu acho que um estado tão elevado de insegurança que ele prefere a morte do outro, do desejo a perda. O narcisismo dele. Você é uma pessoa que costuma ter empatia ou tentar ter com gente que você não concorda? Cara, eu tento muito, sabia? Eu acho que o barato pra mim de ver um filme é isso. Eu adoro ver filme Não, na tua vida mesmo. Tô falando. Eu acredito que sim. Em pessoas eu acho que muito difícil, eu acho muito difícil. Mas eu acho que é um exercício cotidiano, sabe? De olhar para o outro como alguém passível de empatia, tentar ver, até politicamente, no sentido assim, acho que todos são sujeitos pensantes, né? É difícil às vezes, a gente tende a ver. Quase todos. Mas é porque tem uma coisa, por exemplo, ainda mais hoje em dia, o mundo polarizado lá. Mas se você fala, por exemplo, a situação nas cadeias no Brasil são inacreditáveis, é medieval, tem 60 presos, no lugar cabem 10. Bom, imediatamente... Então leva pra casa defendendo o bandido, seu merda, o que você tá falando? Eles são a pior escória. Você falar sobre esse assunto já te coloca num lugar das pessoas raivosas com você estar defendendo uma coisa abominável. Ele estuprou, ele merecia muito pior. Então, até nesse lugar, somos uma sociedade, afinal de contas, democrática, enfim, e não estamos no século XVIII, a gente precisa também defender os nossos presos, e também defender. Todos têm direito à defesa, mas isso já nos coloca no lugar hoje de porrada, olhar. Você falar, por exemplo, no início, você falou, ele pode ser um cara bacana, ele é um péssimo marido, já coloca um que é isso. As antenas já estão apontadas para o... Você está falando o quê? Que ele é bacana? Total, mas eu acho que o barato de atuar é o que eu acho mais legal nessa profissão, que eu amo fazer, é isso, você tentar tornar humanos sujeitos desumanos, a princípio. Coringa é muito isso, né? Não sei se é meio filme, para mim, muito porque é você entrar na cabeça de um sujeito, entender a mente de um psicopata e em algum lugar empatizar. Não significa que seja um herói, que você tenha que imitá-lo, que ele é o máximo. Não é isso, mas entendê-lo é o que faz o Joaquin Phoenix brilhante, né? Você vive a pele dele. E eu acho que ser ator é meio isso. Tem um ator americano, Del Close, fala acting is justifying, né? Atuar é justificar. Então, você atuar é você justificar uma atitude de alguém. Então, a tarefa para mim nesse filme era tentar tornar justificável um sujeito que quem assiste, você vai falar, você vai ver, é nojento, é escroto, ele é um vilão, quer dizer, não é um vilão porque o filme não trabalha com essa, não é tão dicotômico assim, mas é um sujeito péssimo, nojento, abjeto em algum sentido. Não sei se justificar, né? Mas contextualizar pelo menos, né? Sim. Mas é interessante porque, só para acrescentar no que o importante. Gregório falou do personagem dele, que o que eu acho mais legal é porque não é, o cara, apesar de ser objeto e ser as pessoas, ele não tá... A tinta não é forte a ponto de é o cara que bate, é o cara que joga na parede. Não, ele é... E isso que eu acho mais legal do personagem e do que você deu pra ele, porque a gente identifica ele muito. A gente fala, não é que ele é um estuprador de pessoas, né? Mas é um cara que tem uma relação sexual com a mulher esquisita, estranha. E acho isso mais legal, porque torna mais próximo. Sim. E faz com que o público não ache, não... Você é um louco que bate, eu não sou esse cara. Sim. É um cara que em algum lugar passa perto do nosso mundo, de nós. Desculpa, Francisco. Não, é um pouco que o João fez uma diferença sutil no que o Gregório estava falando, que eu acho que é importante, que é uma capacidade que as pessoas, eu acho, em geral, estão perdendo hoje, é de diferenciar entre a mera constatação, que é o que o Gregório falou o tempo todo, que entender, compreender. E a gente tem que entender as coisas que são ruins na sociedade, no sujeito. Nós, né? Uma coisa é compreender. Eu posso compreender o Estado Islâmico. Eu posso compreender um estupro. Posso compreender um genocídio. Outra coisa é a dimensão moral. É você achar que isso deve ser assim. E o que acontece? Para você, a capacidade de você criticar, de você pensar, ela exige que você primeiro entenda, sem moralizar. Moralizar vem depois.
Se você for logo moralizar antes de você entender, você vai moralizar errado. Que é quando diz, leva para casa o bandido. Exatamente. Primeiro entendeu bem, uma vez que você entendeu a situação, aí você vai estabelecer o valor. Isso deve ser assim, isso deve ser assado. Se você estabelece o valor antes de compreender, vai para isso. Que é o que acontece, a ânsia das pessoas. Exatamente. Resolverem... Pois é. Aí leva para casa, aí direitos humanos é para humanos direitos, etc. Ninguém está falando que uma pessoa, que um assassino, deva ficar impune. A pessoa que defende direitos humanos está falando, em primeiro lugar, um assassino nasce numa certa estrutura e essa estrutura, que não é responsabilidade dele, tem relação com o fato de ele cometer crimes. Então, você quer evitar crimes, você vai primeiro mexer na estrutura. Né? Segundo lugar, mesmo um assassino vive num estado de direito, tem determinados direitos. A pessoa vai logo correndo, leva para casa, etc. E tal. Emicida, você é uma pessoa que vou te falar, eu estava pensando numa coisa que o Gregório falou da interpretação. Eu acho bem louco que o cinema ele abre essa possibilidade para a gente olhar para os anos 50 e para esse comportamento e pensar que essa postura que hoje para a gente é bizarra, agressiva, desrespeitosa, já foi completamente normal. E acho que a janela que esse tipo de filme ou de qualquer outro material de ficção abre é para a gente olhar para o hoje e se preocupar, porque muitas vezes esse tipo de agressividade passa batido. Inclusive pode estar passando agora e a gente não perceber, e daqui a 20 anos, como você começou dizendo, a gente vai olhar e falar, puta, olha o tipo de comportamento que a gente tinha. E é importante mostrar, né? Igual, teve até uma polêmica no Coringa, falando, estão exaltando o vilão, estão justificando a psicopatia. Quando eu acho que, assim como o nosso amigo Sidão, Leandro, ou Emicida, disse agora, é importante que a gente veja, fotografe... Sidão, é foda. Sidão, você está me arrastando. Na rua, eu vou no mercado, as pessoas ficam, é Sidão! Eu tinha um outro nome, eu tinha uma carreira. Emissoda. Mas é importante que a gente bote, seja num cinema, ou artes plásticas, ou na música, como o Sidão faz, para ser discutido, não é deixando o assunto de lado que a gente vai acabar com ele. Então é importante que a gente discuta, é importante retratar o machismo. Acho que é terapêutico, eu acho. Constelação familiar. Constelação familiar, eu falo brincando, mas o filme tem um pouco isso. Você vê a história das nossas famílias, bicho. Era isso, anos 50, 60 é isso. São mulheres invisibilizadas, salvo pouquíssimas, assim, que uma Fernanda Montenegro, que saiu e protagonizou uma vida de sucesso, mas é uma em 1 milhão. De modo geral, pioneiras, nossas avós eram bichos. Abriram um caminho. Abriram um caminho para que hoje as mulheres possam... Mas a gente está falando, você está falando isso da vida dos nossos avós, mas é a vida de um monte de gente hoje em dia. Hoje, claro. Isso que é o mais louco. Porque nossos avós era regra. Né? Hoje em dia ainda existe muito, mas nossos avós é que você vê assim, era meio que quase impossível sair dessa. O filme fala meio disso. Hoje em dia é claro que isso ainda existe pra caramba, mas... Eu quero fazer um advogado diabo aqui, dar uma de Fábio Porchat, um advogado diabo. A gente está falando um pouco sobre empatia, né? Sabe que tem um autor australiano, psicólogo, que lançou um livro chamado Contra a Empatia. Ele tem argumentos muito interessantes, cara, que a gente está acostumado a imediatamente valorizar a empatia como um bom afeto, né? E ele vai dizer duas coisas, assim, 2 argumentos bons contra a empatia. Em primeiro lugar, que a empatia ela é sempre individual, ela estabelece uma identificação com um sujeito concreto. Você não tem empatia por uma estrutura, você não tem empatia contra o sistema carcerário brasileiro. Você pensa contra o sistema carcerário brasileiro. Sei. Então, a empatia, ela muitas vezes pode te levar... A empatia é um movimento, por exemplo, é uma causa. Isso é mais um sentimento moral do que uma empatia. Empatia, em geral, é empatia com o sofrimento de alguém. E aí, qual é o problema? Muitas vezes, para você, em geral, para você resolver um problema social, você tem que compreender a estrutura. Por exemplo, vou dar um exemplo banal. Sei lá, você vê na televisão, num jornal espetaculoso, que um jovem negro assassinou uma mulher de classe média, roubou e assassinou uma mulher de classe média. Em geral, por exemplo, uma mulher de classe média tende a empatizar com a mulher de classe média assassinada. A reação social que a empatia desperta nesse caso é muito ruim, porque ela invisibiliza, ela impede a pessoa de enxergar a estrutura que está envolvida naquilo tudo. Outro aspecto, a empatia tende a ser, diferentemente do que a gente pensa a princípio, a gente pensa a empatia como um movimento em que o sujeito sai de si e vai em direção ao outro, né? A empatia tende a ser preconceituosa. As pessoas tendem a ter mais empatia
porque a empatia é uma identificação com as pessoas mais parecidas com elas mesmas. Ah, faz sentido. Também é problema. Então, a empatia não é tão, assim, mesa branca. Eu discordo desse teu autor australiano aí. Então, bring it, Knight. Não, eu acho que você tem empatia por causas, por exemplo. Eu não acho que seja uma coisa única e exclusivamente concreta por um sujeito. E eu acho que claro que é mais fácil empatizar com uma pessoa mais próxima de você, mas o grande exercício e a coisa mais difícil, e que é o que a gente deve tentar fazer, é exatamente isso. É você tentar se botar nos sapatos do sujeito que pensa exatamente contra você. Se não, é simpatia. Não é empatia. Você simpatiza. Eu e você, a gente pensa coisas muito parecidas. Então, é muito fácil para mim botar no seu sapato. E ele provavelmente diria que o que você está falando não é empatia. O que você está falando é um sentimento moral, que vem de uma ideia moral sua de justiça, de sair de si e pensar o lugar... Empatia é uma identificação mais irracional. Empatia é sentir a dor do... Empatia é sentir a dor do outro. Agora, dentro disso, tem um exercício que eu adoro fazer, eu gosto muito de... O abdominal. Não, esse eu claramente não gosto de fazer. Eu faço isso muito com a minha mulher, que odeia, que eu sento com ela, eu e ela concordamos sobre alguma coisa. Por exemplo, somos a favor do aborto. Um assunto polêmico, mas somos a favor. Fala, bom, somos a favor, não somos? Bom, mas é uma vida que está dentro da barriga da mulher, e aí? E aí eu começo a tentar tirar dela os argumentos... Enlouquecedor Deve ser muito chato ser casado com você. Tá merda, tem que ir no... Café da manhã. Caralho. E aí, então o que acontece é que a gente começa indo bem, mas em 3 minutos ela já tá puta e brigando comigo. E eu falando, mas eu concordo com você. Eu quero te forçar a pensar do outro lado e eu ouvir o que você tem a falar do outro lado para eu também entender o que passa na cabeça das outras pessoas. Eu adoro fazer isso. Eu adoro pegar uma coisa super... lógico, você não vai nunca discutir, falar isso aqui tá certo e com uma coisa errada, mas eu falar, mas e se estivesse certo a pessoa? Pelo amor de Deus. Isso é típico, Fábio, de quem não tem filho. Quem tem filho pequeno não arranja esse tipo de problema. Lá não tem filho, não tem cachorro, né, mano? Não tem planta. Aí fica arranjando discussões. Tem filho, não tem cachorro, não tem planta. Mas é muito legal. Mas eu concordo com o que você diz, total. Mas é bom porque você ficou ouvindo coisas que você não tinha parado para pensar e você bota na parede as pessoas. E as pessoas, a gente, como eu e ela, a gente pensa muito parecido, a gente tem coisas muito próximas, a gente vai vivendo na nossa bolha, a gente vai esquecendo dos argumentos fora da bolha e alguns argumentos interessantes que fazem sentido. Você pode até discordar, mas são bons argumentos. E vamos tentar vencê-lo com outros argumentos. O raro exercício de ouvir também, né? Que a gente faz muito pouco. Mas é mó boi também você sair defendendo, né? O pessoal que você concorda, né? Claro. Esse exercício é um exercício muito bacana de fazer. Queria falar um negócio pra você, Francisco, que eu pensei, olha o que o Aldous Huxley vai dizer. Na hora que você falou, eu tava curioso pra saber o que você ia falar da empatia. Eu lembrei do livro do Huxley, que ele fala que a filosofia é a arte de arrumar péssimas razões pra tudo aquilo que a gente faz acreditando que é por instinto, tá ligado, mano? Aí eu já volto pra casa, tipo assim, caralho, esse bagulho de empatia aí, mano, sei não, hein, mano. Tinha nem pensado agora. Porra, não tinha pensado, mano. Mas tem um negócio que ele falou que é interessante e é parecido com isso que o Huxley falou, que às vezes eu tenho a impressão que a gente primeiro sente e depois pensa, não é? É aquela história assim de tipo, a gente é muito mais facilmente convencido, acho, por um sentimento, pela empatia, do que por uma identificação cerebral. Eu acho que nesse sentido esse cara assim, tem toda a razão, no sentido que a gente pelo menos, não sei se é uma coisa brasileira ou é minha pelo menos, nossa, assim, a gente é movido muito numa identificação sentimental antes da razão. E depois quase que a razão justifica aquilo que a gente já sentia. E nesse sentido, o cinema e a arte são muito úteis, porque fazem criar uma ponte que atravessa, talvez, as polarizações e as bolhas, não é? Quando você conta uma narrativa... Te levam pela mão, né? É isso. O cara pode ser homofóbico, ele pode... Se ele vê Billy Elliot, dificilmente o cara não vai chorar. Duvido, não vai se dar uma emocionadinha ali quando vê, sabe? Eu acho que... Ou sou só eu que choro no Billy Elliot? Não, a gente não. Mas o interessante, isso que é o legal, assim, você entender o outro te facilita muito a conseguir usar algum argumento que chegue nele.
Porque se ele é contra e você é a favor, vocês vão ficar nisso aqui. Se você entende por que ele é contra, o que vem e vai formando Solo ele... comum. Estabelecer a porra do solo comum. Estabelecer o solo comum. Você entendendo por que ele é assim, você já consegue pegar por outro lado que não seja o que ele vai bater o tempo todo. Eu achei que você ia falar uma coisa que eu acho muito, que você entender as pessoas, é uma coisa que eu sinto, descobri isso na minha vida. Entender o outro torna a minha vida mais fácil. Porque a raiva, né? A gente, principalmente, como você falou, esse esgarçado, expressão da polarização e o cacete, mas realmente a gente vive um momento muito difícil. E você, né, principalmente na época das eleições, eu tive muito essa questão de ficar pensando por que eu discordava tanto de certas pessoas e tentando entender mesmo algumas delas, e algumas delas eu consegui entender. E foi mais fácil para a minha vida. Porque quando você entende aquela pessoa, a raiva abranda de alguma forma. Assim, né? A não ser que você entenda que aquilo ali é um pensamento completamente cruel, narcisista, tudo mas extremamente vazio, leviano e tal. Mas, em geral, as pessoas, fazem sentido, né? Na maioria das vezes, as pessoas fazem um sentido. Mesmo que seja um sentido raso... Particular delas também. Bobo, particular, Elas acham que egocêntrico. fazem sentido também. Não, em geral fazem, eu acho. Em geral, a pessoa faz sentido, né? A pessoa tem um motivo. Ninguém tá ali para ferrar sua vida, simplesmente. Sim, sim. A Vida Invisível estreia dia 21 de novembro nos cinemas de todo o Brasil. Vamos torcer para que seja nosso representante no Oscar. O filme é ótimo, Para parabéns. que traga esse caneco. Traz esse caneco pra gente. Calma que não acabou. Se você comentar aqui embaixo, seguimos juntos nesse debate. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente pro papo. Toda semana tem vídeo novo. Então se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar. Valeu? Até já.